Eu não acho que você precisa se assumir. Nossa, comecei o vídeo de um jeito, né? Oi, minhas estrelinhas, eu sou a Bela, com mais um vídeo aqui depois de ter jogado Tell Me Why e notoriamente ter chorado no primeiro episódio, coisa que o meu chat já tá acostumado a ver, eu chorar. Mas nunca no primeiro episódio. E é por conta de eu ter chorado muito nesse primeiro episódio que eu vim trazer esse vídeo de hoje. Eu sei que eu comecei o vídeo de um jeito meio mas realmente foi rage bait. Mas não é um rage bait completamente fora do que eu acredito. Primeiro eu vou contar a minha opinião, a minha história com isso. Quando eu me assumi, né, eu me assumi bissexual. Eu era muito novinha, eu tinha uns 15 anos de idade, 15, 16. E eu me assumi pelo motivo de que o meu pai, infelizmente, faleceu. E como eu era muito nova e eu tinha visto morte tão perto, eu falei, eu preciso me assumir a caso de alguém morra do nada, assim, que nem morreu meu pai. Então eu pensei, eu preciso muito me assumir, preciso me assumir rápido. Mas quando eu me assumi pra dentro de uma família que é muito homofóbica, é muito transfóbica, é muito LGBTfóbica no geral. E como vocês já podem esperar, não foi bem. Eu sei que eu sou muito. Eu aparento muito orgulhosa nas redes sociais e tudo, mas só Deus sabe a homofobia que eu sofri dentro de casa. E fora também, tipo, eu sofri homofobia basicamente do momento em que eu me assumi até os dias de hoje. E por conta disso, eu não consegui me aceitar até muito recentemente. Vocês sabem que eu sou lésbica, que eu me identifico como femme e que eu me identifico como lésbica, mas essa realidade de eu me assumir, de eu me entender e eu me aceitar é coisa assim, de um ano pra trás. Mas Bela, a gente viu você se assumindo e sendo orgulhosa, enfim, por dentro. Isso era uma coisa completamente diferente. Por eu ter me assumido muito cedo, eu acabei não tendo tempo de explorar toda a minha sexualidade, de explorar meu gênero, de explorar o que eu acho, o que eu não acho. E eu passei praticamente a minha adolescência inteira, até, assim, os meus 23 anos de idade, esperando muito que eu fosse bissexual. Porque pelo menos assim eu ia gostar de homem. Só que eu nunca gostei. E, não obstante, agora eu me identifico como um gênero exclusivo lésbico. Então, assim, mais lésbica que isso, só se eu casar. E é por isso que eu comecei falando que eu não acho que você precisa se assumir, a não ser que você ache que é extremamente importante. Na época, as pessoas ao meu redor que tinham me dito, você precisa se assumir, porque seu pai faleceu, você não sabe se a sua mãe falece amanhã, ninguém sabia de nada, a gente estava passando por um tempo muito difícil. Então, assim, os adultos ao meu redor, as pessoas mais velhas, falaram pra eu me assumir. Mas eu me assumi numa coisa que eu nem tinha certeza ainda. E eu sofri por algo que eu não tinha certeza, entende? Eu fiquei me culpando por algo que eu não tinha certeza. Porque eu não tinha certeza que eu era bi, eu não tinha certeza de nada na minha vida, mas aquilo dali virou a definição pro resto da minha vida. Era sempre eu, a pessoa gay da família, até os dias de hoje, onde as pessoas têm coragem na minha família de se assumir, mas porque eu comecei, porque eu já sofri tudo. Essa é a merda de você ser pioneiro, sabe, de alguma coisa. Você vai lá, você se assume, você é conhecido como, sei lá, Bela, a lésbica da família, sabe? Você nunca é além disso. E todos os estereótipos que tiver, eles vão cair sobre você. Então você tem que pensar, será que vale a pena eu me assumir? É por isso que quando eu tava jogando Tell Me Why, eu comecei a ler o diário do Tyler, né? O Tyler, ele é um homem trans. E não é porque as nossas experiências, assim, são diferentes que aquilo dali não bateu do jeito que iria bater. Bateu muito. Eu chorei muito. Porque eu sabia exatamente o que que era escrever e pensar que eu queria ser um cara. Eu queria ser um cara. E por muito tempo eu pensei nisso, porque assim seria mais fácil eu gostar de mulher. Pelo menos eu seria um cara. Eu não seria uma coisa feminina gostando de outra coisa aparentemente feminina, entende? E lendo aquilo, eu consegui bater na tecla com firmeza que eu não acho que a gente deveria se assumir fora do tempo que a gente acha que tem que se assumir. E às vezes esse tempo leva mais tempo. A gente tem que ver onde a gente está seguro para se assumir, onde a gente está seguro para se expressar. E eu sei que a gente quer se expressar e a gente precisa. E é por isso que a gente tem que se arredondar de pessoas que nos ajudem nesse processo. Um outro exemplo, no jogo Tell Me Why, a pessoa que a mãe deles considerava como melhor amiga foi a pessoa que entregou um panfleto de um acampamento corretivo. Se você não sabe o que é isso, é basicamente quando os cristãos acreditam na conversão gay, onde você consegue fazer um gay virar hétero, porque eles acreditam tanto que é uma escolha que eles vão lá e torturam uma pessoa de culpa, torturam uma pessoa com medo do inferno, com medo do sofrimento eterno, que a pessoa não se sente
acolhida e sente que a única escapatória de fato é voltar a ser hétero. Nós vimos isso diversas vezes com vários influencers, inclusive, que eram trans, que se identificavam como gays, que se identificavam como lésbicas, se convertendo, mas pela culpa, entende? A terapia de conversão, ela não ajuda ninguém. E eu vou te falar, eu passei por isso. Quando eu me assumi, também quiseram me colocar numa terapia de conversão, porque não é possível que isso tivesse acontecido comigo. Então, entende? Quando eu falo pra você que se você, pessoa LGBT, tá querendo se assumir agora, pelo sentimento do seu coração, pela intensidade, pela raiva e tudo, entenda que as pessoas ao seu redor podem não entender que você se identifica como isso agora e que você tá explorando. Então se explore, você não deve nada a ninguém. Você não deve se assumir pra ninguém, sabe? Você não tem esse dever é pra você, entende? Essa obrigação não é para com os outros. Você não tem que sair do armário porque você se sente obrigado de sair do armário. Afinal, você passou mais de 11 anos desde que meu pai faleceu, ninguém mais ao meu redor faleceu e eu não tenho culpa de ter contado pra ninguém que faleceu, entende? No final, me colocaram tanta culpa de ser o quem eu sou, que hoje eu tenho problemas de aceitar quem eu sou. E eu acho que isso é um pouco o que acontece no Tell Me Why, e por isso que eu chorei tanto, porque eu vi que ele foi tirado do armário muito cedo, era algo que ele queria começar a terapia hormonal e tudo, mas assim, nada foi lidado do jeito correto. E o Tyler passa o jogo inteiro, eu ainda tô zerando, mas ele passa o jogo inteiro querendo o fechamento, porque no final, quando você fica adulto, quando você cresce, é tudo isso que você quer. Você quer fechamento. E alguns de nós não vão ter. Eu sou uma pessoa dessa. Às vezes, lá no futuro, você não vai ter o perdão que você acha que você vai ter. Mas ao contrário, e não deixando esse vídeo completamente deprimente, não é mais do que já tá, se assumir pra mim me deu outros benefícios. Um desses benefícios, assim, hoje em dia, é conseguir entender o que eu quero. Mas não só, eu levantei a voz de muitas pessoas da minha família. Eu fui pioneira? Queria ter sido pioneira? Não. Não queria. Mas eu sei que muitas pessoas na minha família vivem as suas verdades, exploraram seus gêneros porque vieram falar comigo. Eu sei que muitos amigos meus de infância exploraram seus gêneros, exploraram suas sexualidades porque eu me assumi primeiro. Então, assim, teve esse efeito manada não só com a minha família, mas com os meus amigos também, que descobriram que eu me assumi pra minha família. Então, muitos deles vieram pra mim atrás de conselhos e hoje vivem casados com seus parceiros, vivem felizes. Eu vejo as pessoas ao meu redor foram muito beneficiadas com isso, entende? E apesar de muito tempo eu não conseguir ver que eu me assumi fez esse bem, eu vejo que abriu muitas conversas hoje em dia, a ponto das minhas sobrinhas, por exemplo, não ligarem. Elas cagam. Coisas que eu me preocupava bastante se um dia elas iriam me negar por ser lésbica, mas elas poderiam ligar menos, o que elas gostam é de falar comigo de TikTok, enfim. Anyways, então eu sei que eu inspirei muita gente, eu sei que eu inspiro muita gente, e eu sei que agora, hoje em dia, eu também me inspiro, porque ser lésbica, ser femme, não é algo só de uma coisa que eu quero ser identificada, sabe? Eu não quero só que a pessoa aponte e fale, a Bela é lésbica, eu sou mais do que isso. Mas agora isso é meu. É por isso que eu repito tanto, porque é meu, não é de ninguém. Eu não é da minha família que precisa saber do termo, não são dos meus amigos que precisam saber do termo, é pra mim. Eu sou bela, lésbica e femme. Eu sei o que eu quero. E isso me basta. Então, assim, quando você for se assumir, escolha o momento em que você vai se assumir. Veja se a sua família realmente é um lugar seguro pra você se assumir. Porque você vai ficar na sua casa por um bom tempo. Então, calma, respira fundo e vê se é isso que você quer. Se for isso que você quer, se rodeie de pessoas que amam você, de pessoas que vão segurar a sua mão. Porque, inclusive, quando eu me assumi, e eu nunca vou esquecer isso, eu tenho duas amigas em específico que elas seguraram muito a minha mão. Três amigos. São pessoas que estão comigo até hoje, que me seguraram do momento em que eu disse todos os momentos em que eu pensei de desistir, pensei que era hétero, eles viravam pra mim e falavam, você não é, e tá tudo bem não ser. Então se rodeiem de pessoas desse tipo, dessas pessoas que vão te apoiar e vão estar lá pra segurar a sua mão quando você precisar, porque você vai precisar. E, como sempre, segure sua própria mão, se dê um pouco de graça e paciência, porque você é a única pessoa que entende exatamente sobre o que você tá passando.
Então calma, respira fundo e pensa se é isso que você quer, tá bom? E para terminar numa nota ainda mais positiva, como que a minha família, os meus amigos estão lidando hoje comigo, bela, lésbica, fêmea, 25 anos? Ainda tem, sim, preconceito enraizado na família. Eu não tenho muito o que fazer sobre isso, né? São pessoas antigas, de um lugar com um pensamento muito retrógrado, e eu pedir uma mudança milagrosa significa, assim, pedir que chova diamante. Inclusive, eu peço todos os dias, porque eu queria muito pagar todas as minhas contas. Mas eu comecei a fazer terapia. E depois que eu comecei a fazer terapia, eu comecei a me sentir menos culpada de ser, entende? Eu comecei a entender o que eu sou e entender que ser lésbica não é a maior coisa sobre mim, mas é uma das coisas que as pessoas vão identificar em mim e se sentir representadas por mim. E tudo bem. Mas eu sou mais que isso. E eu não preciso sentir tanta culpa assim por amar o que eu amo. Então, depois disso, eu ainda escuto coisinhas, pipipi e papapós, mas assim, se uma coisa que eu posso recomendar vocês a fazer o quanto antes e fazer com verdade, falar toda a verdade pro terapeuta de vocês, é uma delícia quando você começa a falar não e dar patada de volta, tá? Porque eu demorei quantos anos? Eu me assumi faz 9 anos, 10 anos, quase 10 anos desde que eu me assumi, 9 anos por aí. E dar patada, dizer não quando vem de gracinha, é uma delícia. Então, assim, recomendo bastante. E se você precisar de uma comunidade de pessoas que te escutam, vem participar da minha. Literalmente, o chat é o reflexo do streamer, então nós somos basicamente uma família achada, onde a gente conversa e se ajuda com todas as coisas. Se você precisar de um lugar, a gente tá aqui. E se caso você queira me assistir zerando Tell Me Why, eu ainda tô zerando, temos lives todos os dias pra vocês irem na Twitch. E eu vejo você no próximo vídeo. Um beijo e boa sorte.